E aí, bora desbloquear um superpoder da matemática? Um que vai mudar completamente o jeito que a gente olha para os números. Vamos nessa! Sabe quando a gente tem que escrever aquele monte de números se multiplicando? Tipo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? Nossa, que canseira, né? Além de ser demorado, gasta uma linha inteira do caderno. Mas e se eu contasse que tem um jeito muito mais legal e super rápido de fazer isso? Um tipo de atalho secreto da matemática. O nome desse truque? Potenciação. Vamos pensar na potenciação como se fosse um código secreto. E agora, a nossa missão é decifrar esse código. Prontos? Vamos lá, passo a passo. Tá, mas como é que funciona essa mágica? A definição oficial parece toda séria, né? Mas olha, é bem mais simples do que parece. Potenciação é só um jeito chique de recortar uma multiplicação com um monte de número igual. E para entender o código, a gente precisa conhecer os dois personagens principais. Primeiro, tem a base, que é o número grandão, aquele que fica se repetindo, e lá em cima, pequenininho, mas super importante, tem o expoente. É ele que manda na história, dizendo quantas vezes a base vai ter que se multiplicar. Ok, já deciframos o código. Agora é hora de treinar. Vamos aprender a usar esse superpoder para deixar nossas contas muito, mas muito mais rápidas. Então, vamos lá para o nosso primeiro teste. Imagina aí, 2 vezes 2 vezes 2. Como a gente escreve isso usando o nosso novo poder? Dá uma pensadinha. Aí fica 2 elevado à terceira potência. A gente também pode chamar de 2 ao cubo. A base é o 2 e o expoente é o 3, porque o 2 apareceu 3 vezes. Fala sério, fica bem mais arrumado, né? Beleza, próximo. E se for 3 vezes 3? Qual o código para esse? Isso aí, 3 elevado à segunda, ou, como a gente também fala, 3 ao quadrado. Base 3, expoente 2. Já estamos ficando craques nisso. Agora, um desafio de peso. 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Ufa! Já pensou ter que escrever isso um monte de vez? Como a gente pode deixar isso bem mais simples? 6 elevado à quinta potência. Olha que demais! Em vez de um monte de números espalhados, a gente usa só 2. Economiza um tempão, um baita espaço no caderno e fica com uma cara muito mais profissional. Mas espera aí, a potenciação não serve só para economizar tinta de caneta. Ela também tem um lado visual. É isso mesmo. Algumas potências a gente consegue literalmente enxergar. Bora ver como? Pois é, quando o expoente é aquele número 2, sabe? Aí acontece uma coisa bem especial. A gente cria o que os matemáticos chamam de números quadrados perfeitos. Então vamos começar com o 2 ao quadrado. A gente já sabe que isso é a mesma coisa que 2 vezes 2, certo? E isso dá 4. Agora, imagina que a gente tem 4 quadradinhos tipo de montar. E é aqui que a mágica acontece. Se a gente pegar esses 4 quadradinhos e tentar juntar, olha só, eles formam um quadrado certinho, um quadrado perfeito de 2 por 2. É por isso que tem esse nome. Faz todo sentido, né? Que tal a gente tentar com um número maior? E o 3 ao quadrado? Bom, 3 vezes 3 dá 9. Então agora a gente tem 9 quadradinhos para brincar. E adivinha só, quando a gente organiza esses 9 bloquinhos, acontece a mesma coisa. Eles formam um quadrado maior, mas ainda perfeito, com 3 bloquinhos de cada lado. É a matemática virando desenho bem na nossa frente. Muito legal. Ok, chegou o momento. Hora de juntar tudo que a gente aprendeu. O código secreto, o jeito de escrever e, claro, o cálculo. Vamos para o desafio final para provar que dominamos esses superpoderes. A missão é dupla, ok? Primeiro passo, transformar a multiplicação na linguagem da potenciação. Segundo passo, fazer a conta e achar o resultado. E a missão é 5 vezes 5. Então a pergunta é, como isso fica em forma de potência e qual é o resultado final? Vamos ver a resposta. Passo 1, 5 vezes 5 a gente escreve como 5 ao quadrado. E o passo 2, 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. Simples assim. Rápido e super poderoso. Aí sim, missão cumprida. Agora, a potenciação é mais uma ferramenta no nosso cinto de utilidades da matemática. E olha, esse superpoder é super útil, viu? Ele é usado para um monte de coisas, desde programar um jogo de videogame até para calcular o tamanho de um planeta lá longe. E para a gente terminar, vou deixar uma pergunta no ar, só para cutucar a imaginação.
A gente viu que 2 ao quadrado forma uma figura plana, um quadrado, certo? Em 2 dimensões. Mas e se o expoente não fosse 2, e sim 3? Que forma incrível será que 2 ao cubo conseguiria montar? Fica aí a curiosidade.